Vemos que não há um interesse muito grande em aprender a palavra de Deus, no sentido de que quase sempre nós acreditamos que já sabemos o bastante para o exercício de tal função. E é por essa razão que em todas as convenções, quer estaduais, regionais e gerais, o número de excluídos cada vez mais é aumentativo, porque nós que somos vocacionados ao santo ministério, precisamos saber que o Senhor nos chamou para libertar almas do poder de Satanás a Deus, e essa tarefa ela só será efetuada com êxito se nós formos irrepreensível. O inimigo não se mata com bala 12 ou com bala de 38. O inimigo só para diante de caráter. Se o obreiro não tiver esse caráter de Cristo explícito na sua vida, ele não terá êxito. E esse caráter abrange a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida social. Se ele não fizer assim, ele não terá êxito. E dizer que temos um ministério irrepreensível, nós podemos dizer, mas só podemos comprovar se estiver enquadrado na Bíblia. Daí porque vivemos uma espécie de muito moralismo nessa última hora, e aquele relativismo sofista, né? Em que a gente fala bonito, cobra bonito, mas não vivencia. Daí porque o número de pessoas cristãs que não mais têm prática de fé é grande, porque a Bíblia diz que tal povo é o sacerdote. Então todo obreiro, todo chamado, vocacionado, deve primeiro ser instruído, vou repetir, a trilhar um ministério irrepreensível, porque fazendo isto, tornar-se-á uma ferramenta que o Senhor poderá usar, e usar para a glória do seu nome, trazendo benefícios. Quando um obreiro não vai bem, o sofrimento é muito grande. Não pense, os irmãos, que quando uma pessoa não tem êxito no seu ministério, é como se ele perdesse um emprego. Não é. Não é como se ele tivesse trocado de função. Não é. Isso causa muita dor, muitas percas em todas as áreas da sua vida. Portanto, é preciso que todos nós atentamos mesmo, antes de querermos exercitá-lo, os caminhos para que nosso ministério não tenha aonde ser atingido por essas flechas. A etimologia da palavra irrepreensível no grego é isso: aquele que não pode ser atingido. E essa imunidade é só dada por esse caráter que a Bíblia nos ensina. E nós já estamos caminhando para o final. Nós falamos sobre a primeira exigência, que é ser convertido a Deus. A segunda exigência, que é ter o chamado. Passamos hoje para a terceira exigência, e falarei sobre mais duas. Nós seremos bastante, eu não vou dizer assim que vou passar por cima, mas seremos mais econômicos no tempo para falar sobre essas três exigências. Sendo que a primeira exigência é ser convertido, a segunda é ter chamado. Repito, nem todos que são salvos, que fazem parte da igreja do Senhor Jesus salva, são chamados para o santo ministério, mas todos que têm esse chamado, essa vocação para trabalhar na igreja. E aí eu quero novamente dizer que homens e mulheres que têm essa vocação para servirem na igreja devem então se enquadrar. A terceira exigência bíblica para termos um ministério irrepreensível é ser fiel. Diga comigo, ser fiel. Nós observamos que o apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus, quando ele escreveu, quando ele enviou esta carta a uma das 7 igrejas, a igreja de Esmirna. Veja, irmão, Esmirna era uma cidade rica,
e Filadélfia era uma cidade pobre. A impressão que a gente tem é que Esmirna era pobre, a Filadélfia, a cidade de Filadélfia era pobre e a cidade de Esmirna era rica. Mas os irmãos de Esmirna, eles eram financeiramente pobres, porque tudo que eles tinham o império tomava, porque Esmirna já adotava naquela época o culto ao imperador, e quem não adorasse o imperador tinha os seus bens espoliados. Por isso os irmãos dizem, o Senhor Jesus diz à igreja: tu dizes que é pobre, mas é rica. É pobre no sentido material, mas rica no espiritual. Já a cidade de Filadélfia era uma cidade pobre, pobre mesmo, no sentido de que era uma cidade muito afetada por terremotos e entregue à idolatria. Mas a questão é que a igreja de Esmirna, ela viu o seu pastor ser, na verdade, martirizado por Domiciano, no império de Domiciano. O pastor ali provavelmente é Policarpo, um dos discípulos de João, que já aos seus 87 anos preferiu entregar-se à morte do que trair ao Senhor Jesus. Para esta igreja, para este pastor, porque as cartas são primeiro dadas pelo Senhor Jesus para o anjo, e o anjo dá ao anjo da igreja, e o anjo da igreja é também o pastor da igreja. Então todas as cartas ditas ali, a primeira mensagem é para o pastor próprio. O Senhor está falando para o pastor. Então, para o pastor de Esmirna, que estava prestes a morrer, o Senhor Jesus enviou essa palavra: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então não temas morrer por causa de Cristo, porque esta morte resultará em uma coroa de vida eterna. Mas o que o Senhor Jesus estimulou foi que ele fosse fiel. Paulo também disse que os homens nos considerem, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 4, verso 1, ele recomenda que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra despenseiro é a questão do mordomo, ou economos, aquele que não é dono, mas que traz o que o Senhor manda. Ele é o mordomo, porém ele tem que estar debaixo da ordenança do Senhor. E Paulo vai dizer que todavia requer-se de que cada dispenseiro se ache fiel. Veja que a fidelidade é necessária para que tenhamos e desempenhamos a nossa função na igreja com maestria. Vamos dizer, essa maestria é sem embaraço. Então todos que são vocacionados à obra do Senhor devem viver uma vida de fidelidade. A palavra fidelidade, ela é apresentada tanto na Bíblia para Deus como um Deus fiel para com seu povo, como aos servos do Senhor. A palavra de Deus também é fiel, é designada também para os servos do Senhor que são fiéis, para cristãos que são fiéis. Essa palavra significa digna de confiança, É a mesma palavra para fé, pistos ou pisteus. É uma palavra que vem trazer que aquele que tem essa vocação ministerial tem que ser digno de confiança da igreja e de toda a membresia, de toda a sociedade, em um contexto geral. A fidelidade que se exige não é em uma só área, é uma fidelidade plena. É importante vermos pessoas que desejam, que almeja o serviço, o ministério, antes e depois. Antes ele é fiel, ele dedica, ele é obediente, mas depois ele afrouxa, como se tivesse: já conquistei. O pastor Braulino, nas reuniões de obreiro, ensinava para a gente que tem obreiro que é como um gato. O gato mia, miau, miau, e fica no seu pé. Aí você pega e corta um pedaço da carne e dá para ele. Quando você dá a carne para ele, que você vai tirar de volta, aí ele já não mia, ele vai te arranhar, ele não entrega aquela carne mais. Tem pessoas que são assim, elas são fiéis até
conquistar, como se o preço para conquistar o alvo desejado fosse ser fiel até ali e depois deixam de ser fiéis. Não, a fidelidade deve ser em tudo. Veja que Jesus, o Senhor diz até a morte. Nós não podemos ser fiel parcialmente, e a fidelidade tem que ser, e eu coloquei aqui pelo menos 3 áreas que exige fidelidade dos vocacionados ao ministério. Primeiro, diga comigo, fidelidade ao Senhor Deus. Eu vou colocar ao Senhor Deus, irmão, porque há um proselitismo muito terrível. As Bíblias cada vez mais vão diminuindo o nome de Senhor Deus para Deus. Isso não é uma coisa boa, não, porque amanhã depois, quando pintar aquilo que já está havendo na Europa, a islamização, Deus é qualquer um. Deus pode ser Alá, pode ser qualquer outro. É uma forma sagaz, temos que ter cuidado. Mas veja, nós temos que ser fiel ao Senhor Deus. Tanto que quando os irmãos vão ler lá em 1 Samuel 2:35, está aí, os irmãos vão perceber que o Senhor Deus está falando para o povo, ou nesse caso para o próprio Eli, que ele vai levantar um sacerdócio fiel. Ele está indignado com a infidelidade dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, mas o Senhor está dizendo que ele vai levantar um sacerdócio fiel. Fiel a quem? Fiel ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos entender que a fidelidade a Deus é, sem sombra de dúvida, algo importante para o obreiro em todo o decorrer da sua vida. Essa fidelidade ao Senhor, pelo menos em 3 áreas nós vamos ver. Primeiro, nos projetos divinos. Diga, nos projetos divinos. Fala forte, irmão. Nos projetos divinos. Irmão, nós nunca seremos o dono, nós somos o servo. Então a gente é cheio de querer colocar emenda, como se a obra do Senhor fosse regida por uma constituição democrática, e não é, é teocrática. É o Senhor que determina. E nós vamos ver que no livro do Gênesis, no livro do Êxodo, no livro de 2 Crônicas e na primeira epístola aos Coríntios, nós vemos pelo menos 3, 4 projetos divinos que exigem fidelidade. Primeiro, na construção da arca, o Senhor deu a planta a Noé, e a Bíblia vai terminar em Gênesis 6:22, você pode ir na sua casa, que a Bíblia diz que Noé fez conforme o Senhor mandou. Depois nós vamos ver o Senhor dando a planta do tabernáculo. Novamente vamos ver que o Senhor deu a planta e Moisés fez conforme o modelo. Depois nós vamos ver no templo, o templo de Salomão, ou o templo que Salomão construiu. Quando Davi ainda estava vivo, Davi entregou à risca o projeto e Salomão fez conforme o projeto. Agora nós vamos ver a igreja, que Paulo disse que, como sábio arquiteto, ele pôs o fundamento, mas ninguém pode colocar outro, mas veja alguém como constrói. E o versículo 11 que está aí em evidência diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já está posto, Jesus Cristo. Veja que nessas 4 construções, que podem representar a plenitude da nossa vida, porque o número 4 representa a plenitude da nossa vida. Tanto a arca tinha 3 compartimentos, o tabernáculo tinha 3 compartimentos, o templo tinha 3 compartimentos, e todos eles eram símbolo da igreja, que somos nós. E Paulo vai dizer que nenhum de nós podemos edificar a igreja como um templo, porque a igreja como templo ela ainda não terminou, ela ainda está em fase final em construção. Ninguém pode construir, e ele diz, veja como constrói, e ele está falando ali em um contexto de vida espiritual. Veja como vai edificar, porque ninguém pode colocar outro fundamento senão aquele que está posto. Então nós temos que ser fiéis naquilo em que o Senhor Deus determina. O obreiro, o vocacionado, não pode ser infiel nos projetos de Deus.
É por isso que o Salmo 101, verso 6, ele diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, porque nós temos que ser fiéis ao Senhor. O motivo porque muitas vezes, dentre os filhos de Jacó, o Senhor Deus chama José. Por quê? Porque todo esse projeto, porque todo esse investimento em José, porque José tinha um coração fiel ao Senhor. E o projeto de Deus na vida de José não era para engrandecê-lo, mas é para beneficiá-lo, a sua família. E a Bíblia vai revelar que nenhum daqueles estavam preocupados, nem Rubem, nem Simeão, nem Levi. Eles eram egocêntricos por demais. Rubens porque já tinha profanado o leito de seu pai, Simeão e Levi porque tinha vingado o sangue da sua irmã Tamar, ou a violentação da sua irmã Tamar, Judá porque já tinha se misturado com os cananeus. Eles não tinham um pensamento de ser, por exemplo, de engrandecer ao Senhor. E os irmãos vão perceber que José perdeu a túnica, que José perdeu a estadia em casa, que José perdeu a mordomia na casa de Potifar, que José perdeu o direito de ser livre, foi preso, mas José em nenhum momento perdeu a presença de Deus. Aonde ele estava, a presença de Deus estava. E José não foi orgulhoso. Quando o faraó diz, eu fui ouvir de ti que você tem revelações dos sonhos, isso não é comigo, isso é com Deus. E quando seus irmãos perceberam que José estava engrandecido, eles, não, o Senhor me enviou por causa de vós. Veja, Deus investiu em José, e José nunca se vangloriou, porque ele sabia que todo aquele investimento era para ser retribuído para os seus irmãos, para a sua família, isto é, fidelidade a Deus. Tudo que Deus dá para nós, seja o dom da palavra, seja o dons de cura, seja um ministério de pastor, de profeta, de doutor, de evangelista, é para o bem da igreja. Quando nós não conseguimos ser fiel nisto, acabamos trazendo problemas sérios na igreja. Fiel a Deus na transmissão do ensino, diga, na transmissão do ensino. Paulo diz em 2 Timóteo 2:1, no capítulo 2, versículo 2, ele dizia, o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens idôneos, ou a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem os outros. Paulo chama isso de depósito. O depósito, o evangelho, o conjunto de doutrina, de ensinamento que ele passou para Timóteo. Timóteo tem que passar para homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar os outros. Temos que ser fiel na transmissão do ensino da palavra de Deus. E nós observamos que nós nunca vivemos um período de tanta infidelidade. Em Colossenses 1:7, Paulo vai chamar Epáfras de um fiel ministro, ou um ministro fiel, que ensinou a igreja de Colosso. Ele ensinou com fidelidade. Há algumas questões que nós podemos observar, que Paulo disse para Timóteo no capítulo 1, verso 3 da primeira epístola, que ele havia deixado Timóteo ali para que não ensinasse outra doutrina. E por doutrina nós temos a doutrina de Deus, diga, doutrina de Deus. Forte, irmão, doutrina de Deus, doutrina dos homens e doutrina dos demônios. Dentro desse conjunto de doutrina, nós temos que ensinar a doutrina de Deus, refutar e combater a doutrina dos homens, e não permitir que a doutrina de demônio ache espaço no nosso meio. E isso exige, irmãos, algumas, vamos dizer assim, algumas exigências, porque transmitir o ensino não é brincadeira. Não pense que é brincadeira. Não pense. O senhor imagine que chega na igreja todo culto, pessoas dizendo, é o último culto meu. Entra pessoas num templo como esse dizendo, hoje eu me suicido, é a última vez que eu venho aqui. E quem vai falar a palavra precisa saber o que está falando. Por isso que Paulo diz em
2 Timóteo 2,14, ou 1 Timóteo 2,14, por aí, que nós devemos procurar apresentar a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra manejar lá, irmão, é cirúrgica. Paulo dizendo assim, como um médico faz a cirurgia e corta no lugar certo, nós também temos que manejar a palavra de Deus com fidelidade. Nós não podemos brincar. Daí Paulo vai falar de uma linguagem sã, irrepreensível. Paulo vai falar, meus irmãos, de uma dedicação à palavra do Senhor nosso Deus, algo que cada vez mais está ficando escasso, porque nós temos que pregar ensinando e ensinar pregando. O ministério de Jesus teve mais ensino do que pregação. Não é porque, por exemplo, eu vejo as pessoas interpretando mal a Bíblia, quando fala porque a Bíblia fala que Jesus salvou os crentes pela loucura da pregação. Não está mandando você ser insensato, está simplesmente dizendo que aquilo que era loucura para os homens, a saber, a morte de Cristo para trazer vida, os gregos entendiam como loucura. Pessoas simples que não tinham nenhuma aparência agora está pregando. Sim, é através dessa pregação que somos salvos, porque essa é a palavra de Deus. Então, quando estivermos transmitindo a palavra, temos que ser fiel. E aí Paulo manda ser dedicado ao ensino, nós veremos isso mais agorinha. Mas nós observamos hoje que altar não é lugar de piadas, não é. Também não é lugar de vomitar a bílis, não, também não. Quando você pega o microfone, você pode estar angustiado, entristecido, mas você tem que transmitir a palavra de Deus com fidelidade. Eu vou citar, por exemplo, um texto. Eu chego aqui e abro a Bíblia em Provérbios capítulo 9, versículo 5. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Vem, irmão, a Bíblia está te chamando para vir comer. Venha comer, tem pão para você comer aqui hoje. Quem quer comer pão? Quem quer comer pão? Eu quero, então come pão, come pão. Não, não é assim. Isso aí é desrespeito com quem está te ouvindo. Você tem que primeiro analisar o texto que você está lendo e o contexto. É por isso que todo que vai pregar a palavra de Deus deve, antes de ver o texto, ver o contexto, ver o livro. Eu vejo tanto crente errando em Isaías 41:6, porque a Bíblia diz: um ao outro ajudou, e o seu amigo disse: esforça-te. Irmão, ajuda. Eu já vi até obreiro assumir igreja com esse versículo. Tudo fora de contexto. Ali está dizendo que os ímpios estão se unindo para a grande peleja, escatologicamente falando, do mundo se unindo para pelejar contra Israel, para pelejar contra o Messias. E os ímpios, os idólatras, estão dizendo um ao outro ajudou, quer dizer, vamos junto, nós conseguimos vencer o Evangelho, nós conseguimos vencer o Cristo. E o seu companheiro diz: esforça-te, nós conseguimos. Mas lá no versículo 8, aí vai dizer: mas tu, ó Israel. Veja lá, que não tem nada a ver com Israel. Mas tu, ó Israel, servo meu. O Senhor está dizendo assim: fica tranquilo, eles estão unindo força. Mas aí, como que o Senhor aprende isso? Estudando a Bíblia. Tem que ler. Então, quando a gente vai ministrar, não importa se o público aqui é para 10 mil ou para 10, quem vai te ouvir precisa ouvir uma mensagem fiel. Quem está me entendendo, diga amém. Não tem essa de dizer que ser fiel às Escrituras é só abrir o livro. Nós temos que abrir o livro, sim, mas nós temos que estudá-lo e ensiná-lo com fidelidade. Alguém, talvez, um dia me diz assim: pastor Samuel, eu queria que o senhor fosse lá na igreja dar uns pulos lá. Eu nunca fui e nunca vou, porque achei desrespeitoso a forma. Nunca vou, não vou. Por quê? Porque eu não posso falar assim com alguém: fulano, vai lá na igreja e dá uns pulos, quero que você dê uns pulos lá, dá uns gritos lá. Não, irmão, esse povo aqui é o povo de Deus. Pronto. Terceira, fidelidade para com o Senhor, na transmissão da sua palavra, do seu ensino, no trabalhar dos seus projetos. Nós não podemos fazer o que queremos. Existe a vontade revelada de Deus e a oculta. Aquela que é revelada é aquela que está na Bíblia.
Ora, eu sei que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Eu não vou perguntar: Senhor, eu vou visitar o fulano lá, o Senhor quer salvar ele? Não, ele quer, a Bíblia está revelada, não preciso mais buscar disso. Mas tem coisas que eu não sei. Por exemplo: Senhor, o fulano quer mudar amanhã, e ele quer mudar, ele quer uma oração, eu vou orar para o Senhor dar um sinal. Aí é uma outra coisa. Eu tenho que ser fiel, eu não posso dizer como Natan disse, vai, que se não é. Eu tenho que saber se isso está enquadrado. Porque se eu fazer, ele é o dono da construção, e ele chega e corta a parede, e aquele material vai perder. Só que aquele material custou um preço. Fidelidade na administração da casa do Senhor. É muito lindo isso aqui, porque o Senhor Deus disse para Arão e para Miriam que Moisés, ele era diferente, porque ele era fiel ele era em tudo fiel na administração da casa do Senhor. Leia, porque me falhou aqui a lembrança. Números 12, 7. Alguém abra aí bem alto e leia. Fidelidade na administração da casa do Senhor. Todos os que têm essa chamada, todos que possuem esse chamado, essa vocação, e quer ter o ministério irrepreensível, tem que ser fiel para com o Senhor. Leia aí, irmãos. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Fiel em toda a minha casa. Obviamente que ainda não havia templo. Então a palavra beit do hebraico significa casa no sentido de família. Mas essa palavra também é traduzida por oikos no grego, que significa também casa, pode ser nós. No sentido bíblico, nós podemos dizer aqui que nós temos que ser fiel na casa do Senhor, tanto no templo que somos nós, como a igreja, como isso aqui também, essa construção. Nós temos que ser fiel. Existem algumas áreas da igreja que os irmãos vão perceber que Deus ele exige fidelidade. Primeiro, nas funções atribuídas. Os irmãos vão ver que o sacerdócio estava para a tribo de Levi. A tribo de Levi estava dividido entre os coatitas, os meraritas e os gersonitas. E o sumo sacerdócio estava sobre a responsabilidade da descendência de Arão. No deserto, coatitas, meraritas e gersonitas tinham funções diversificadas. Os coatitas levavam os móveis, os meraritas eram aqueles que edificavam a tenda e desmontavam, e os gersonitas carregavam as mobílias. Essa era a função de cada um. Eles também tinham a função de guarda. Gersonitas, meraritas, coatitas, cada um deles estava de um lado do tabernáculo para que não fosse invadido. No templo não tinha mais necessidade de carregar, não tinha mais necessidade de proteger. Então cada um deles foram divididos entre cantores, porteiros e sacerdotes. Porteiros eram aqueles que protegiam o templo. Os sacerdotes eram aqueles que ajudavam o sumo sacerdócio a preparar o sacrifício, esfolando os animais. E os cantores eram aqueles que louvavam o Senhor. Cada um deles tinha função, e cada uma dessas funções deveriam ser exercidas com fidelidade. Veja lá que no capítulo, lá no livro do profeta Ageu, ele vai falar do caos. Por quê? Porque os levitas deixaram a casa do Senhor. Malaquias vai dizer que eles largaram a casa do Senhor e foi trabalhar. Então a fidelidade, as funções dele parou. Eles não foram mais fiéis. O povo de Deus também não era fiel nas contribuições. Existia 48 cidades levitas que eram para prover sustento para eles, e os dízimos que mantinham os levitas constantemente cuidando da casa do Senhor. Mas os levitas, quando pararam, quando eles, por exemplo, quando Coré, Datã e Abirão, que já era da tribo de Ruben, se levanta contra Moisés, eles não querem mais os coatitas, porque Coré era coatita e carregava a arca. Eles não queriam carregar a arca mais, eles queriam o sacerdócio, eles queriam a liderança, porque Moisés ali era o sacerdote, e naquilo ali eles não quiseram mais ser fiéis às suas funções. Isso é um perigo. Cada um de nós temos uma função na casa de Deus.
O importante é termos que desempenharmos essa função. Pode ser que nós sejamos um dedinho, mas esse dedinho por si mínimo não é desprezado, é até mais visto do que os outros. Nós temos que desempenhar a nossa função com alegria. Se é o diaconato, o diaconato. Se é o presbitério é sentar aqui? Não. O presbitério é aconselhar, é visitar, é ter sempre uma palavra de conselho. Daí porque a palavra presbitério também pode ser traduzida por ancião, não por velhice, mas por idoneidade. Se é evangelista, está o termo evangelizar, trazer almas, ganhar. Se é pastor, o pastor muitas vezes não é pregador, não é ensinador, mas ele tem um papel de administrar. Você percebe que tem pastor que ele fala até pouco no púlpito da igreja, mas a igreja está lá lotada e a igreja não entende. Ele é especialista, ele sabe temperar, não é verdade? A gente é novo, prega assim e apimenta tudo, o povo fica tudo com a boca, está ardendo demais. Ele vem, sabe colocar na medida certa. Ele é pastor. E existe aquele que é o doutor, aquele que tira as dúvidas. Eu não sei qual é a função que Deus nos chamou, mas nós precisamos ser fiéis nas funções que o Senhor Deus nos colocou na sua casa. Por exemplo, você é porteiro, você chega na igreja 8 horas, você chegou 1 hora atrasado, a sua função vai falhar. Eu fico olhando a mocidade aqui, estão chegando muito tarde no culto de domingo. Domingo passado eu olhei, eu vejo também alguns obreiros chegam tarde no culto. Ora, é minha função, eu tenho que cumprir. Eu não aguento ver uma igreja com bancos tortos, eu não aguento. Eu vejo, fico triste, porque quando eu servi o Senhor ali no templo de Jaciara, muitas vezes eu chegava na igreja 6 horas antes do meu pastor, que era o pastor Zé Antônio, que ele chegava cedo, só para alinhar a plataforma. Lá tinha quase 50 poltronas lá, cadeira. Então eu já chegava lá primeiro que diácono e cooperador e alinhava, deixava alinhadinho, porque eu sabia que ele gostava alinhado. Então quem tem essas funções não pode deixar, e isso que é o problema. Hoje nós pensamos que a nossa função não, eu só sou obreiro. Não, nós temos função na igreja. Nossa função, se o Senhor me colocou aqui para cuidar dos bancos, eu tenho que cuidar dos bancos. Se o Senhor me colocou, eu vejo a igreja, eu não aguento ver telha de aranha. Se eu ver telha de aranha, dá a impressão que a igreja está descuidada, eu quero tirar. E eu não aguento ver a igreja, irmão, eu até posso ficar sem, mas a igreja eu gosto de ficar adornada. E cada um de nós contribuímos para isso, sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, chega a regente do jovem, o jovem não chega, fica ruim ou não fica ruim? Sim ou não? Chega as crianças, a regência não chega, fica ruim ou não fica ruim? Chega a igreja, o pastor não chega, fica ruim ou não fica ruim? Então todos têm que desempenhar a sua função com alegria, mas com fidelidade. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, nós temos que ser também, eu não escrevo essas coisas, irmão, porque eu vou lendo e o Senhor vai me dando e eu vou colocando aí, tá? Não está aí, mas aí vocês anotam aí. Veja bem, tem que ser fiel na casa do Senhor, no serviço da casa de Deus. Existe muito serviço na casa de Deus, e essa era a função, sim, mas o templo tinha brechas. Veja lá que no tempo do rei Joás tinha brecha, e tinha pedreiros, carpinteiros, ferreiros. Veja lá que Davi vai nomear isso, serviço. Lembra lá no tabernáculo que o Senhor Deus deu pessoas sábias para trabalhar com os ferros, mas as mulheres foram elas que fizeram as cortinas. O nome delas não aparece, mas era o serviço. O Senhor sabe o nome daquelas mulheres, mas era o serviço delas, era o serviço daqueles carpinteiros do tempo de Joás, de Josias, que a Bíblia não citou o nome dos pedreiros, dos carpinteiros, dos responsáveis. Não tinha. A Bíblia não cita o nome dos levitas que entrou dentro de um templo e tirou os vasos que Acás tinha profanado e purificou, mas eles trabalharam. Irmão, na obra de Deus nós temos que servir ou fazer o serviço que nos é colocado. Eu disse ontem para o irmão, olha, na obra de Deus tem aqueles que cortam lenha, naqueles que tiram água.
Veja que no tabernáculo tinha a levita que só matava e pegava o carneiro na frente do ofertante, sangrava, pegava o sangue, colocava ali no altar do holocausto. Tinha outro que já tinha que tirar a cinza de manhã. Já tinha outro que tinha que cortar o espevitador quando o fogo do incenso estava muito alto, o pavio do candelabro estava muito fogo alto, muito grande. Na lei ia lá, cortava. Quando estava apagando, tinha que pegar um acendedor e acender. Cada um de nós temos um serviço, e nós temos que servir com alegria. Quantos são membros de banco aqui? Levante a mão, irmão. Ninguém. Não tem. Todos nós temos uma ação na igreja. Nós podemos fazer, sim ou não? Sim ou não? Nós temos que ser fiel nisso. Nós temos que ser fiel também, meus irmãos, nas contribuição. O pastor não vai falar de contribuição? Fala. Todos que têm vocação ao ministério têm que saber que a casa do Senhor tem que ser mantida. Malaquias 3:8, trazei o quê? Todos o quê? Aonde, irmão? Irmão, nós vivemos uma época em que a contribuição na obra do Senhor está sendo questionada. Alguém diz, mas o dízimo é só no Antigo Testamento. Irmão, Mateus capítulo 23, o Senhor não condenou e não extinguiu o dízimo. Ele diz assim: olha, ai de vós, fariseus hipócritas, que dai o dízimo do coentro, da hortelã, não é? E negligenciai o maior da lei, que é a justiça, a misericórdia. Aí diz assim: olha, vocês deveriam fazer essas coisas e não ocultar essas. Ele está dizendo assim: continue contribuindo. O que eu não posso? É imaginar que o meu dízimo já me dá salvação, é imaginar que o meu dízimo me faz ficar mais santo. Não, o dízimo é uma exigência, mas não quer dizer que me deixa pleno. Então vamos ver, nós temos que contribuir. Nós temos que contribuir. Imagina os irmãos que quando Joás foi reparar o templo, as pessoas trouxeram tanta oferta. Na época de Ezequias, quando ele foi fazer a reparação do templo, trouxeram tanta oferta que ele pediu para. No tabernáculo, quando Moisés pediu as ofertas para a construção do tabernáculo, foram tanta oferta que precisou parar, e o povo não apareceu, porque toda aquela oferta que Moisés pediu, foi o Senhor que havia dado para eles. E Davi disse assim: porque tudo vem da tua mão, e da tua mão nós te damos. Nós temos que contribuir na casa do Senhor com os dízimos e com as ofertas. Façamos isso. O dízimo é da lei. Não, se ele for da lei, então não é, porque Abraão deu dízimo antes da lei, a Melquisedeque. Não tem como dizer que é. Nós temos que continuar contribuindo. Isso é contribuição com alegria, fidelidade na contribuição. Agora não pense que contribuir com fidelidade é se você ganha 10, você dá 50. Você ganha 10, você ganha 100, você dá 5, só para o seu nome aparecer. Você está pecando. Está pecando, porque você não está dizimando. Você está simplesmente, eu vou dizer a verdade, você está fazendo uma peça teatral. Não é assim. Tem que ser fiel. Jesus diz assim: fiel no pouco, se foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Toda vez que você dá um dízimo mentindo, você está perdendo. Ao invés de no mês que vem Deus te dá mais, não dá. Você vai ficar sempre naquela vida de miséria. Por quê? Porque você não está sendo fiel nas contribuições. Irmãos, temos que ser fiel na contribuição, mas também temos que ser fiel na administração dos bens da igreja. Ora essa, irmãos, a igreja, ela não é a casa da mãe Joana, não. Nós temos que ser fiel, sim. Não tem porquê, eu não vou falar quanto que a igreja entrou tanto. Os irmãos deu 10, gastou 9, está aqui, tem que prestar conta, sim. Os homens que Joás colocou para construir o templo, diz a Bíblia que eles eram fiéis. Não se pedia conta, porque eram homens fiéis, sabiam aplicar. Essa fidelidade, irmão, não é só simplesmente de chegar aqui e dizer: irmão, entrou 10, gastou 100, está as notas. Não, é fidelidade também saber aonde aplicar. Sim ou não, meus irmãos? Agora, nunca queira
ensinar o líder a administrar. O seu Deus deu a sabedoria a ele, sim senhor. Porque às vezes a gente pega o dízimo e fala: pastor, esse dízimo é para cá, mas eu estou entregando ele para cá, só que tem um negócio, é para fazer isso e isso, senão eu não dou. Então você não dá, porque você está sendo antiético. Porque se o Senhor te colocou para liderar, amém, mas só não te colocou, o que você tem que falar? Você está dizendo para o pastor que ele não sabe administrar? Você quer dizer que aquele que o Senhor colocou à frente do trabalho não sabe? Errado, não pode, é antiético até. Nós temos que ser fiel ao Senhor. Estou trazendo para a casa do Senhor. E se eles desviarem, fica tranquilo, que o nosso Deus ainda é o Deus de Ananias. Brincou com as coisas de Deus, não prospera. Temos que ter fidelidade na administração dos bens da casa do Senhor, e não só dos valores. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo isso tem que ter fidelidade. Não podemos brincar. Tudo isso aqui que está, irmãos, são conquistados através da contribuição. E em tudo isso aqui tem que ter zelo. Se não tiver zelo, se não tiver fidelidade, se não for fiel, eu não posso vender um banco desse, eu não posso vender uma flor dessa, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser fiel, eu não posso confundir. A vassoura da igreja é aqui, a minha casa é ali. Eu posso pegar a vassoura da igreja e levar para minha casa? Mas eu sou pastor, a casa é pastoral. Não, o que é da igreja é da igreja, o que é meu é meu. Eu tenho que ser fiel com as coisas do Senhor. Isso é para nós que temos vocação ministerial, para depois, quando chegar o momento que o Senhor lhe conceda o privilégio, talvez administrar um orçamento X, se embriagar. Não podemos. Fidelidade para com o Senhor. Diga comigo, fidelidade à família. Essa fidelidade é na área espiritual, diga, na área espiritual, conjugal e material. Por área espiritual, todo cônjuge que tem vocação ministerial tem que saber: a esposa, a mulher, ela é uma educadora, o esposo é um sacerdote, não pode fugir disso. Mas em primeiro lugar, o esposo deve primeiro orar pela sua família, porque primeiro ele ganha a sua família para depois ganhar a casa do Senhor. Da mesma forma a esposa. Veja, o esposo, ele tem vocação espiritualmente, mas ele não pode esquecer que a primeira coisa que ele tem que governar bem é a sua própria casa. Então ele tem que orar, jejuar, ter paciência. Não é fácil, mas tem que ser assim. Na área conjugal, quem tem vocação ministerial não pode adulterar, não pode largar o seu cônjuge, não pode também, meus amados irmãos, se entregar aos fletes. Não. Existem mulheres que têm vocação, e aí ela diz assim: eu tenho uma chamada. Aí ela tem uma chamada de Deus, e aí ela começa a desenvolver a sua missão, e de repente o seu esposo, no meio daquela luta, por exemplo, naquele momento tão bom, fala: amor, não vai, eu vou porque Deus mandou. Está certo ou está errado? Está errado. A espiritualidade, a vocação não vai anular a sua submissão ao seu esposo. Ela é submissa ao esposo, ela tem que submeter a ele, ainda que ele seja um Nabal, ela tem que submeter a ele. Não tem esse negócio. Paulo aconselhou em 1 Timóteo 2,11 que as mulheres não usassem de autoridade com o seu marido da igreja. São as sacerdotisas da deusa Diana, que tinha muita autoridade na religiosidade daquela época, que veio para a igreja e queria mandar nos maridos: calma aí, minha irmã, fica quietinha aí, bebe no seu copo, bebe na sua xícara, deixa o marido tomar no copo, para as coisas dar certo. Uma coisa, por exemplo, a mulher está liderando a igreja. Veja na Bíblia, Áquila e Priscila, sempre, com exceção de algumas vezes, Priscila sempre vai aparecer na frente, porque dá a entender que Priscila é mais ativa, mas nunca nós vamos ver Priscila dominando Áquila. Não. Quer dizer, não impede. Uma mulher pode pregar, pode cantar, pode fazer a obra de Deus, e deve sim. Não, a obra de Deus não é exclusividade para os homens, não, é para as mulheres. Mas isso não quer dizer que a mulher vai ser infiel na área conjugal. Não pode. E aí também na área sexual, que o tempo hoje não é oportuno para falar,
porque quem tem chamada precisa saber que lá na guerra, Deuteronômio capítulo 20, verso 7, a lei da guerra dizia que aquele que havia casado, se ele tinha sido casado, ele tinha que voltar para casa e largar, para não morrer na guerra e outro desposar a sua esposa. Então volta para lá. Então há uma dívida. Olha em 1 Coríntios 7, 3, e vai ver que tem uma dívida lá. O marido tem que pagar a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte o marido pagar a sua mulher. Não vai entrar nesse jejum, porque piedade, diga piedade, pietismo. Repita comigo, meu, pietismo, penitência. Penitência é bem diferente de pietismo. Pietismo é zelo, agora penitência é se matar. Então ele vai para o Opus Dei, que vai dar problema. Fidelidade à liderança, diga fidelidade à liderança. Irmão, todos nós nunca deixaremos de ser liderados. Portanto, sejamos fiel à liderança que Deus nos deu. Primeiro, diga nos momentos difíceis. Eu vou dizer momentos difíceis, momentos de enfermidade. Em 2 Reis 8:13, Azael, no momento em que seu líder Ben-Hadad estava doente, o matou para tomar a liderança. Nós vamos observar em Gálatas 4:15 que quando Paulo chegou enfermo, os gauleses eram capazes de dar os seus próprios olhos a Paulo. Isso quer dizer que nos momentos de enfermidade do nosso líder, nós devemos ser fiel a ele. Diga amém. Quantos pastores enfermos? Quantos obreiros enfermos? E eu fico triste quando eu vou num velório de um pastor que apacentou tanta gente e no seu velório não fica ninguém, principalmente à noite. Um homem que gerou tantas pessoas. Mas o que era bom ficar? Era bom visitá-lo, era bom dizer estamos aqui. Por quê? Porque ele é o nosso líder. Não é porque ele está enfermo que ele é descartável. Agora, quando alguém está enfermo, a preocupação já, quem será que vai assumir? Quem é que vai chegar? Até propriamente aqueles que são liderados por ele. Não, nós temos que ser fiel a ele. Nos desastres, diga desastres. Porque eu chamo de desastre, irmão, é aquilo que aconteceu com Davi. O seu filho levantou contra ele, virou aquela bagunça. O seu conselheiro mor, Aitofel, também se revoltou contra ele. Ele teve que sair descalço como um escravo de Jerusalém. E ele ia morrer naquela noite se não fosse o seu amigo Husai lhe avisar. E ele sai na madrugada da noite, e ele chega em Lodebar, uma região inóspita, e ali não tinha esperança de nada. Mas naquele lugar, os irmãos vão ver em 2 Samuel 17, 27 e 29, que Barzilai e outros companheiros saíram e fizeram um banquete para Davi naquele momento. Veja, há momentos difíceis, líder sofre, porque tem hora que o líder também, a cabeça dele dá pânico, mas nessa hora, é hora que aparecem os companheiros fiéis, que não vai lhe abandonar. Nós vemos um caso desse também, que a fúria tomou conta de Davi, em 1 Samuel 25, 32 e 34, e ele ia matar todos de Nabal, inclusive a sua mulher e seus filhos. Mas Abigail foi inteligente, foi até ele deu um conselho. Fidelidade não é ficar calado, fidelidade não é dizer assim, está errado, eu vou ficar porque eu sou fiel. Fidelidade é ser verdadeiro. Mas quando a gente vai falar a verdade, a gente não precisa tomar a verdade e falar com arrogância. Eu posso dar um conselho para o meu líder, mas nunca devo esquecer, ele é meu líder. Eu vou dar um conselho para ele, mas ele é um meu líder. O conselho que eu vou dar para ele é dos moldes que Abigail deu para Davi, com humildade, reconhecendo que ele, não é porque ele está errado naquilo, eu já posso chegar nele e colocar uma espora e dizer, não, vai dar problema, porque a liderança está nele. Então fidelidade à liderança. Nos momentos de angústia, veja, de angústia, né, irmão, como Elias, no capítulo 19, verso 4, angustiado. A angústia de Elias era medo de Jezabel, frustração. Ele faz uma cruzada daquelas no Carmelo, o fogo desce, o povo mata o pessoal de Baal, tudo. Ele pensa, agora esse povo vai converter, aí não dá nada. Aí ele pega o seu moço e deixa em Berseba e vai sozinho. Aquele moço nunca poderia abandonar o seu senhor. Mas foi Elias que mandou. Sim, ele falou para Eliseu, fica aqui que eu vou ali. Não, eu vou contigo, fica ali que eu vou. Nunca larga o seu líder, nunca deixa. Você que tem vocação ministerial, quem está ao lado de um líder, não pense que vai ter holofote.
ele vai ser, na verdade, o escudo de pedradas, de muitas coisas. Você vai ser acusado de tantas coisas, mas nunca larga o seu líder. Sempre esteja com ele, porque isso resultará em bênção. Esse moço de Elias, nós não sabemos o nome dele, mas podemos dizer que ele foi como Ziba, que quando Davi estava subindo, chorando, ele veio até ele e trouxe as coisas de Mefibosete. E Ziba, ele falou: cadê Mefibosete? Ficou para lá e nunca mais apareceu, porque ele só queria aquilo. Me dá as terras de Mefibosete para mim. Nós não podemos abandonar o nosso líder, temos que ser fiel a ele nas angústias, em todos os momentos da sua vida. Paulo vai falar uma coisa bonita de Onesíforo. Onesíforo, quando Paulo estava preso na sua segunda prisão, na primeira prisão não era tão difícil visitar Paulo, porque a acusação era religiosa. Na segunda era difícil, porque ele era acusado pelo imperador Nero de ser mau, de ser aquele que incendiou Roma. Então quem fosse visitar Paulo corria o risco de morrer. Por isso ele vai dizer: todos da Ásia me abandonaram. Quem que ficasse perto de Paulo naquele momento, era naquela linguagem atual, está queimado. Mas Paulo diz que o Senhor conceda a casa de Onesíforo, porque ele veio até Roma e procurou Paulo, até encontrou, e quando encontrou Paulo, lhe recreou, lhe fez Paulo sorrir. Sabe por que Paulo diz que ele procurou? Porque Paulo não estava preso numa cadeia como essa. Paulo estava preso em uma prisão marmetina, em uma rocha. Nessa rocha, eles abriam uma rocha e jogavam o preso lá dentro. Era frio, lá nessa rocha era úmida, e lá não tinha outra coisa, e ele ficava amarrado com uma corrente lá dentro. Era normal dele sair dali morto, ou sair dali totalmente doente. Não tinha jeito, até porque Paulo, alguns acreditam que ele citou a carta de 2 Timóteo, porque não tinha como escrever na onde ele estava. Mas Onesíforo saiu procurando, prisão por prisão. É Paulo que está aí? Não, não é não, tá, muito obrigado. É Paulo que está aí? Não, não, muito obrigado. É Paulo que está aí? Não, o que você quer com Paulo? Até que o encontrou. E quando o encontrou, Paulo o recreou. O que é? Recreio, aquele negócio da escola que você vence a atenção. Irmão, o obreiro tem que ser fiel ao seu líder. Ele não tem que ser uma anedota contando piada, mas ele tem que trazer recreação, alegria. Você está andando com o seu líder, viajando, por exemplo, estamos indo para uma convenção, aí você está ali, todo mundo conversando, tal, de repente fala: ô pastor, fiquei sabendo que fulano não gosta do senhor nem um pouquinho. Vai adiantar? Você vai tirar a alegria dele. Para que isso? Então recreie. Veja que Paulo estava perto de ser decapitado, mas Onesíforo foi lá e alegrou o coração dele. Quem sabe lembrou de tantas coisas, né? E Paulo já estava doente, estava todo machucado, né? Mas ele diz que ele agradeceu. E esses companheiros sempre aparecem. Eles apareceram para Moisés, eles apresentaram lá quando Caleb e Josué todos iam matar, jogar pedra, eles levantaram: não, estamos com ele aqui, vamos morrer junto. Como Tomé falou no capítulo 11, Jesus falou: vamos lá na casa de Lázaro ressuscitar. O povo: mas eles queriam matar nós agorinha. Aí Tomé diz: vamos morrer com Jesus lá. Isso é fidelidade ao líder, nos momentos de angústia, nos momentos estratégicos. Existe um momento estratégico. Em Atos capítulo 18, 2 e 3, nós vemos que Priscila e Áquila chegaram num momento estratégico para ganhar Corinto. Nós vemos que também em Êxodo 17, 9 e 10, havia uma estratégia para vencer os amalequitas, que representam a carne. Precisava alguém estar em cima, precisava alguém estar embaixo, e eles foram fiéis nas funções. Não houve um questionamento tal como: por que eu não vou em cima? Por que eu não vou embaixo? Por que só ele vai lá? Não, foram fiéis. E acima de tudo, fidelidade na ausência do líder. Diga amém. Irmão, respeitar o líder na frente é muito fácil. Eu quero ver atrás. Eu quero ver o que você fala do seu líder atrás, quando ele está longe. O que você fala dele? O que você fala dos seus erros? Irmão, eu ainda não achei pessoas para vir criticar os meus pastores para mim. Os meus pastores, eu estou dizendo, os meus pastores diretamente, nunca ninguém criticou eles para mim. Eu não sei que tem, mas nunca ninguém veio falar. E ora a Deus para que nunca venha, porque se vir, irmão, da mesma forma que vir, vai voltar. Porque nós devemos honrar o nosso líder muito mais na sua ausência. Paulo pediu isso aos Filipenses 2:12. Neemias 13, 4, 6 fala do momento em que ele esteve ausente em Jerusalém,
que Eliasibe, o sumo sacerdote, aparentou com Tobias, descumprindo tudo aquilo que foi feito. Em Êxodo 32:1 nós vemos Arão se curvando diante do povo na ausência de Moisés. Então nós não devemos abandonar o líder e ser fiel também na ausência. Quarta exigência bíblica: ser aprovado. Diga, ser aprovado. Alguém pode dizer: pastor, um convertido, chamado, fiel, já não é aprovado? Sim, só que a aprovação não é como você aprovou no ginásio, que você pega o diploma e diz: estou aprovado. Não, a aprovação é todo dia. Todo dia nós temos que estar aprovado. Nós não podemos de forma alguma se avaliar. Paulo diz ainda que muitos, que não tinha nada que dizer de si próprio, né? Veja aí o nosso texto, considerando que se exige do obreiro uma vida transformada e fiel ao Senhor, é preciso entender que não sou eu que me autoavalio. Não, Paulo não fazia isso. Nós precisamos ser aprovado para exercer com intrepidez o ministério. Nós observamos algumas formas, alguns agentes bíblicos que o Espírito Santo usa para revelar se estamos aprovados. Primeiro, nós temos que ser aprovado por Deus. Diga, por Deus, pelo Senhor. Veja, irmãos, Paulo, quando escreveu a Timóteo no capítulo 2, versículo 15 da segunda epístola, eles procuram apresentar-te a Deus aprovado. Isso aqui é muito bom, porque eu posso estar até aprovado diante do povo. O pastor de Sardes, nomes que vive, mas estava morto. O sumo sacerdote, ele não podia entrar no Santo dos Santos se ele não estivesse aprovado. Ele tinha que oferecer sacrifício por si e por todo Israel, e ele tinha que entrar com as campainhas, que era um sinal que se ele entrasse iníquo, repreensível, ele morria. Agora ali eu falei que Paulo diz que nós somos os mordomos dos mistérios de Deus, e nós temos que entrar agora não mais no tabernáculo terrestre, mas no Santo dos Santos, dos mistérios de Deus. E se nós não formos fiéis e aprovados por Deus, se nós não tivermos a autenticação de que Deus nos aprovou, a nossa consciência, nós morreremos também. Daí porque muita gente oferece coisa que não é de Deus, fogo estranho. Por quê? Porque ele nunca entrou nos mistérios de Deus. Por que ele não pode entrar? Porque ele está reprovado. O Senhor sabe quem somos, o Senhor nos conhece. Então nós vamos ver como nós podemos ser aprovados por Deus. Qual é as provas que Deus permite para nós? Primeiro, o Senhor prova o nosso coração. Diga, o nosso coração. O Senhor prova o nosso coração. O Senhor sabe o que está no nosso coração. Jeremias diz que enganoso mais do que todas as coisas e perverso é o coração. Quem o conhecerá? O Senhor esquadrinha. Ele sabe se o nosso coração é dobre. Tiago 1:8 diz que o homem de coração dobre, ele vai sempre, ele é inconstante. Deus sabe se o nosso coração é dobre. O que é um coração dobre? É um coração que tem dois pensamentos, duas almas. É uma que adora a Deus e outra que adora a si mesmo. É o que adora a Deus e adora a Mamon. O Senhor Deus sabe se o nosso coração é perfeito, é puro. Ele sabe se o nosso coração é quebrantado. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se o nosso coração, onde está o nosso coração agora. Ele prova. O Senhor Deus prova os nossos pensamentos. Ele sabe o que pensamos. Ora, meus irmãos, Paulo, ele sempre falava que em 1 Timóteo 1:5, abra aí, irmãos, a Bíblia e leia 1 Timóteo 1:5. Eu estou adiantando aqui para nós caminhar. Ele fala dos pensamentos, nós podemos falar da nossa consciência. Ele sabe o que pensamos. O Senhor Deus não nos prova porque falam de nós, Ele prova porque Ele conhece a nossa vida. 1 Timóteo 1:5, quem encontrou, irmãos? De uma boa consciência. Quem não tem uma boa consciência, uma consciência pura, ele é acusado, ele não consegue. Eu já vi obreiros que ele não tinha condições de ficar no culto, embora fosse obreiro. No meio do culto e saía embora. Como é que esse homem está saindo do culto? Eu já vi gente que começava o culto 7 horas, 8 horas já está terminando o culto. Vamos terminar o culto logo, porque eu gosto de terminar o culto mais cedo. Que coisa é essa, irmão? Você está com medo de cultuar? Ora essa.
O salmista diz uma coisa: eu pedi ao Senhor, buscarei que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque você está correndo a consciência. Sai daqui, senão vai te mostrar. Sai daqui, senão o inimigo passa a ter poder, e a consciência da pessoa começa a ficar manchada e começa a se irritar. Não, aí começa: porque eu gosto disso, às vezes eu tenho que sair. Não, a consciência não pode estar manchada. A consciência, o sacerdote tinha na testa escrito: santidade ao Senhor. Por quê? Porque o obreiro que é candidato ao ministério não pode ter mancha na sua consciência. Terceiro, o Senhor prova a nossa devoção. Em Gênesis 22, 1 e 2, o Senhor prova a Abraão pedindo Isaque. Ele quer saber: o que é mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida? Sou eu ou o filho que te dei? O que é mais importante na vida de um obreiro? Muitas vezes o Senhor faz isso, né? Muitas vezes o Senhor recolhe algo tão de valor e a gente fica: meu Deus, por quê? Muitas vezes o Senhor exige, mas o Senhor quer saber: onde está o nosso coração? Onde está a nossa consciência? Onde está a nossa devoção? Nós devotamos a Deus mesmo que pregamos? Porque muitas vezes a gente prega: não temas, não chore, mas Deus permite lágrima, choro, e a gente vê as pessoas mantendo-se firme. Isso porque ele devota ao Senhor. Como Ana, no capítulo 2, versos 36 e 38 de Lucas, uma mulher que ficou viúva, 87 anos de viuvez, segundo alguns, mas foi para a casa do Senhor e servia ao Senhor, jejuando e orando no templo, até que Jesus veio. Isso é muito bom, que nós também possamos fazer assim, glorificar ao Senhor nosso Deus. Aprovado pelo ministério. Alguém fala: o ministério aprova? Ao invés de Jeremias 7, 16, 17, é Juízes 7, 16, 17. Não é Jeremias, é Juízes 7, 16, 17. O ministério também, ele é um agente de Deus, que o Espírito Santo, vamos dizer, um agente divino para aprovação, para decretar aprovação para o obreiro. Por quê? O vocacionado diz que deve ser primeiro provado e depois sirva se for reapreensível ou se for aprovado. O ministério submete o candidato a alguns testes. Primeiro, no teste da obediência. Diga obediência. Diga obediência. Nesse 1 Samuel 15, 22 e 23, o contexto aí é que o Senhor ordena Saul a matar todos os amalequitas, mas ele mata todos os amalequitas e preserva o rei Agag. Desobediência. Perdeu ali o chamado, perdeu ali o direito de reinar. Por quê? O Senhor o recusou, porque ele foi desobediente. Quem o Senhor Deus usou? Sacerdote Samuel, o juiz e o profeta, que representava o ministério ali, e ele foi reprovado. O obreiro tem que ser obediente. Você não tem esse negócio: eu obedeço na palavra do Senhor, amém, glória a Deus. É para fazer? Sim, Senhor, amém, estou fazendo, eu tenho que obedecer. Segundo, no teste da paciência. Diga paciência. 1 Samuel 13, 8. Em 1 Samuel 10, 8, ele manda Saul ir para Gilgal e fica lá esperar 7 dias até que ele vá. No capítulo 13 ele vai e ele espera 7 dias, e vendo que Samuel não chegou, ele oferece. Ele é impaciente, e quando ele termina de oferecer, Samuel chega. Ele não teve paciência. Novamente ele recebe uma repreensão, a primeira. Por quê? Porque ele não teve paciência para esperar. Quantos perderam por falta de paciência? Esaú vendeu a primogenitura porque achava que era muito tempo para esperar. Perdeu. Por quê? Porque não foi aprovado por Deus, não teve paciência. O obreiro tem que ter paciência. O que é paciência, pastor? Estar debaixo de quê? Da potente mão do Senhor. Não se apresse. No teste de humildade. Diga humildade. Isso é uma coisa linda. Paulo, no verso 9, ele diz assim, que ele era o menor de todos os apóstolos, não era digno de ser chamado apóstolo, porque havia perseguido a igreja de Deus. Ele diz que ele era como um abortivo. O maior teólogo, o maior evangelista, o maior doutor da Bíblia, o maior missionário, viu, meus irmãos? Jesus não é o maior teólogo, Jesus é a própria teologia. Jesus é o próprio reino. Jesus é o Senhor, é a missão, não é isso? Ele vai se julgar menor. É importante que todo vocacionado
tenha humildade. O obreiro nunca pode esquecer o Barnabé que lhe formou. Ele sempre tem que lembrar dele. Não é porque você é pastor e talvez o Barnabé que me formou, alguns deles ainda são presbíteros, alguns ainda nem membros são, nem obreiros são, mas eles são para mim autoridade. Obreiro exibido é uma linguagem do mineiro, orgulhoso, não vai muito longe não. Esses obreiros que quando cresce um pouquinho, já passa pela porta do fundo, nem pega na mão dos irmãos, isso é feio. Obreiro tem que ser humilde, viu, meus irmãos? Humildade é reconhecer que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Hoje tem pastores que foram meus pastores, mas continua sendo meu pastor, respeito do mesmo jeito. Se ele não quiser me considerar, amém, mas eu considero. Então nós devemos ter humildade de reconhecer que nós fomos formados e que Deus muitas vezes usou o obreiro para nos abençoar. Amém, meus irmãos? Amém? Aprovado pela igreja. A igreja aprova um obreiro reconhecendo. Muita gente pensa que quem separa é o pastor. Sim, o pastor pode apresentar, mas quem separa e quem reconhece esse obreiro é a igreja. Como? A igreja faz isso para ele. A igreja faz isso no dia a dia para ele. Ele cuida do filho da irmã. A irmã fala: ô irmão, tudo bem, e vai tratando ele. Ô irmão, ele ouve um irmão: ô irmão, senhor, que bom. E a igreja vai falando isso. Ele vai desenvolvendo a sua função e a igreja vai vivendo a sua vida. E automaticamente, quando isso acontece, quando ele é reconhecido, a ordenação que é feita pela igreja através do santo ministério, pelo trabalho que ele faz. Paulo diz: reconheceis aquele que trabalha entre vós. O obreiro não trabalha fora, ele trabalha dentro da igreja. Tem obreiro que tem vocação, mas ele só tem trabalho lá fora. Eu preguei lá, 200 almas aceitou Jesus. Eu preguei lá, tantos foram curados. Mas dentro da igreja ele não tem uma visita, ele não tem nada. Então o reconhecimento, a aprovação vem pelo que ele faz entre os irmãos. O trabalho dele é aqui dentro, para depois ele fazer para fora. Porque quem vai lhe separar não é a igreja lá de fora, é a igreja onde ele congrega. Está me entendendo, meus irmãos? Então veja bem, tem que ser isso. Ele também é reconhecido pela autoridade. Ele é aprovado pela igreja pela autoridade que tem. E eu vou dizer: autoridade espiritual, autoridade teológica e autoridade eclesiástica. Não confunda isso. Alguém pode ter uma autoridade eclesiástica, mas não tem uma autoridade espiritual. Tem gente que tem autoridade espiritual, mas não tem autoridade eclesiástica. Você chega, alguém, ele é crente, ele é fiel ao Senhor, todos falam-se a ele, mas ele não é um presidente, ele é um obreiro auxiliar ali, mas ele tem autoridade espiritual. Ao ponto que pode ser que tenha muitos que tem autoridade eclesiástica, tem autoridade espiritual e tem autoridade teológica. Sim, essas autoridades teológicas são aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus, um entendimento em uma doutrina escatológica, uma doutrina da soteriologia, etc. Ele é autoridade naquilo. A igreja passa a reconhecer. Quem vai ensinar? Fulano, que bom, ele é muito entendido. Quem é que vai vir assumir essa igreja? É Bertano, que bom, ele é um pastor muito bom no meio eclesiástico. Fulano que vai, aquele é um homem de Deus. É isso, a igreja reconhece através da autoridade. Corremos um pouco para chegar na quinta exigência bíblica. Diga comigo: ser zeloso. Irmão, nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Eu coloquei aqui algo interessante. Se o apóstolo Paulo estiver aqui no penúltimo parágrafo, presente em nossos dias, veria o desmazelo com o ministério nos dias atuais. Jeremias, inspirado por Deus, proclamou: maldito aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor. É preciso ser zeloso como obreiro na casa do Senhor. Analisamos algumas áreas que exigem zelo constante, oriundo do egocentrismo humano, né? Veja a definição deste zelo na Bíblia. Esse zelo não é aquele ciúme. Este zelo não é aquele mal que a pessoa segura só para ele, só quer para ele, não. Este é um zelo de Deus. Paulo diz que este zelo, ele zelava da igreja com o zelo de Deus. Nós observamos aqui, eu coloquei uma definição da Bíblia Shed. Ele disse: Paulo
o amigo do noivo tinha a responsabilidade de garantir a castidade e a pureza da noiva até o casamento. Isso é, o zelo nosso é não permitir que a igreja não se contamine com nada deste mundo, porque a igreja está compromissada, meus amados irmãos, com Cristo, e este é o zelo que o obreiro deve ter. Ele deve ter zelo com a sua vida espiritual, prática da oração. O obreiro deve orar antes, o obreiro deve orar depois, e o obreiro deve orar constantemente. Essa é uma máxima que todo pastor ensina para nós. O obreiro deve orar antes para receber, o obreiro deve orar depois para agradecer, e o obreiro deve orar depois ou constantemente para manter a comunhão com Deus. O crente que não ora, ele não tem vitória, dizia Guilmar Vitor. Deve orar com zelo para buscar os dons espirituais, em 1 Coríntios 14:1. Ele deve orar depois com oração de súplica e agradecimento ao Senhor. Ele deve orar constantemente, porque ele não é simplesmente um vaso que possui água própria. Ele tem que estar sempre cheio de Deus, e para isso ele tem que manter comunhão com o Senhor. Essa vida espiritual exige oração, exige santificação. É óbvio que dentro de uma ordem, primeiro deveria ser vigilância. Em segundo lugar, o obreiro tem que vigiar. Diga, vigilância. Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Por orar, o obreiro não pode ser cego. O obreiro não pode ser cego. Quem tem vocação ministerial não pode ser cego. Você tem que ter visão. É por isso que o obreiro tem que ler jornal, ler uma boa revista. Por quê? Ele lê a revista Veja Aqui e vê a Bíblia se cumprindo. Ele tem que ser uma pessoa que tenha a visão. Jesus olhar para a figueira e para as demais árvores. A figueira está falando de Israel, mas as demais árvores estão falando das nações. Então você tem que ter uma visão ampla da obra de Deus. Isso é bom, mas ele tem que ser vigilante. Ele tem que ter vigilância em algumas áreas. Primeiro, ele tem que ter vigilância para não cair no pecado sexual. Uma das coisas que mais acontece. Então o obreiro tem que ter, diga comigo, vigilância. Todo vocacionado tem que ter vigilância com o sexo oposto. Uma irmã que prega, ela vai pregar ali no Pedregal. Aí vem um irmão e fala, o pastor fala: irmão, vou mandar um irmão pegar a senhora aí. Tudo bem? Não vai. Não vai. O irmão vai pregar ali no Parque Geórgia. O pastor fala: uma irmã vai pegar o senhor aí. Não vai. Não vai. Vai de a pé ou não vai. Mas não vai nisso. Foge disso, porque isso pode gerar males. Pode ser que daqui no Parque Geórgia não dê tempo, mas amanhã quem vai no Parque Geórgia vai no Parque do Lago. Quem vai no Parque do Lago vai caminhando mais longe. Daqui a pouco vai dar vigia. Vigia. Por quê? Porque muitas pessoas caem nessa área. Diz que tem 3 barras que derruba vocacionados: a barra da saia, a barra da fama e a barra do ouro. Então o obreiro tem que ter cuidado. Vigiante, vigilante. E eu vou dizer mais, eu posso ser tido como radical. Esse negócio de mulher vai pregar, uma jovem vai pregar, um moço vai pregar, uma irmã vai pregar, e o pastor quer te abraçar. Ô irmã, não abraça ele não, irmão. Não abraça, para com isso, é perigoso. Irmão, a gente não fala, e o Deus me guarda de falar, eu só oro, mas a gente vê tanta lama envolvendo isso. Se os irmãos abrirem a segunda epístola de Pedro, os irmãos vão ver a podridão. Eu não tenho coragem de falar o que o comentário histórico-cultural fala daquilo que 2 Pedro falou, mas se você quer, vai lá e compra na Cantares, e você vai ver o que ele fala, o que é que Pedro está falando daquela podridão, daqueles falsos mestres que praticavam sexualmente. E nós temos que ter cuidado com isso. Então, vigilância. Ah, mas o senhor é quadrado. É bom, irmão, ser quadrado. Gostoso. Ora essa. Vó Rosa continua sendo vó Rosa. Testemunho de Jeová continua sendo testemunho de Jeová. E estão vivendo. Então, para me manter vivo, vou continuar vigilante. Vigilância com as finanças. Cuidado com isso, em querer ficar rico. O dom espiritual te coloca em um lugar muito alto, mas nunca se esqueça: você é barro, eu sou barro, a glória é do Senhor. Aí começa a vender caro as suas mensagens, começa a marcar caro as suas agendas, e aí começa a pensar só no dinheiro,
e quando pensa no dinheiro já não pode mais pregar a verdade, porque só prega a verdade quem não tem o seu nome nos rodapés de contra-cheque, irmão. Porque você imagina, você vai pregar aqui por tantos bilhões de dólares, o que você vai falar para esse povo? Todo mundo te olhando dizendo, eu paguei para você falar aí. Você tem que fazer cócegas, sim ou não? Sim ou não? Cuidado. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Não queira ficar rico, porque alguns desse intento, olha, caíram em ruína. Cuidado com a fama. A fama é perigoso. Búnia, eu já disse isso aqui. A Bíblia diz que o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, e Deus prova o homem pelos louvores. Provérbios 27, 21. Prova difícil de passar. Poucos passaram. Búnia estava pregando, e quando ele terminou de pregar, alguém diz assim: que mensagem o senhor pregou? Ele disse: Satanás disse para mim quando estava descendo. Ele não recebeu. É melhor uma crítica do que elogio. Aristóteles dizia isso. É melhor ser criticado do que ser elogiado demais, porque você se julga que já chegou até lá. Então não corra atrás de elogios. Cuidado. E quando vir a fama, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Quando o faraó disse para José: José é tal, não é eu não, é Deus. Quando Daniel chegou para Beltesazar: eu vou te fazer o terceiro do reino, eu vou dizer: não, isso fica para você mesmo, viu? Quem vai dar a revelação é Deus. Foge da fama, senão você vai ficar famoso demais e vai aparecer, e quem aparece, o inimigo traga. Não traga, não. Então temos que ter vigilância, zelo com a vida espiritual, zelo com a saúde própria. Diga saúde própria. Saúde própria, eu quero falar de saúde emocional. Muitos chamados para a obra de Deus estão estressados. Segundo o pastor Jamiel Lopes, no livro da Psicologia Pastoral, pode comprar, está barato esse livro lá na Cantares. Ele fala que há dois tipos de estresse: o bom e o ruim. O eustresse e o distresse. Irmã Luciana, irmã Eliana, irmã Fabiola está aí. O estresse é aquela ansiedade boa. Você vai pregar, você fica assim: meu Deus, vou dar uma mensagem. Agora o distresse é aquele que fica demorando, aquela cobrança que a gente faz de nós mesmos. Isso é um perigo. Cuidado também com essas pressões que a gente dá em nós mesmos. Não, tem que fazer melhor, porque tal. Não, calma. Às vezes você fica tão pressionado que às vezes a mão soa e você não consegue. Você vai pregar, é como o irmão que foi pregar, ficou tão pressionado e chegou, olhou para a igreja e falou: irmão, é aqui que a porca torce a cauda. Ele perdeu o controle. Pressão demais. Tenha calma, não precisa se pressionar. Complexos. Quantos vocacionados ao ministério complexados? Eu mesmo fui um que cantei o hino de Júnior, muito esferido, e ensaiava aquele hino, faltava uma gotinha assim para dar certo, e eu não vou cantar porque está errado, porque todo mundo canta bonito, eu tenho que cantar bonito. Quando foi uma quinta-feira, chegou uns cantores lá e cantou Soldado Ferido, mas ferido mesmo, meu irmão Rubem. O soldado estava ferido, que ele até gemia, saía para lá e para cá. E sabe o que esse irmão tornou? Um dos melhores cantores de hino clássico. Ele cantava Vitorino, e até hoje eu não tenho coragem de cantar o Soldado Ferido, por causa daquele errinho. Então, irmão, é para a glória de Deus? Vai indo, que vai dar tudo certo. Hino da harpa. Eu começava a cantar hino da harpa, o pastor Braulino ria. Porque, irmão, eu cantava Ser Valente no hino 4. Imagina, dava tudo errado, mas eu não parava. Esse eu não parei. E ainda hoje eu canto tremendo, mas canto. Para de se complexar. O Senhor te chamou desse jeito. Vai, deixa Deus trabalhar na sua vida. Tem que ter uma saúde emocional, psíquica. Para com isso de se acarretar. Nós temos hoje um grande índice de depressão. Alguém dizendo: depressão do diabo. Muita gente morrendo depressivo. Cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado com a nossa alma. Saúde física. Antigamente os obreiros eram conhecidos porque morria de fome. Hoje é conhecido porque morre de comer. Não é verdade? Porque ansiedade também. Você vai comendo. Cuidado com a saúde física. Cuidado com o coração. Eu estou falando uma coisa que eu não vivo muito, mas o certo é fazer todo mês ou 6 meses uma bateria de exame. Deus precisa da sua saúde. Como que Deus vai te usar se você está doente?
Como que Deus vai te usar se você não tem forças físicas? Então, seja zeloso com a sua saúde. Paulo mandou Timóteo não beber só água, mas um pouquinho de vinho, porque a água de Éfeso tinha ácali, era uma água que causava muito mal estomacal a Timóteo. Ele era enfermo, e Paulo fala das suas frequentes enfermidades. Temos que ter cuidado com a saúde espiritual. Vida espiritual é uma coisa, saúde espiritual é outra. Nós temos que ter cuidado. Primeiro, temos que ter equilíbrio espiritual. A Bíblia diz que nós não podemos ser demasiadamente justo e nem demasiado ímpio, porque nós íamos morrer antes. Vida espiritual é equilíbrio. Para de querer ser desequilibrado demais, você não vai viver. Ser santo é ser equilibrado. Eu já assumi igreja que alguém falava para mim: aí daqui 2 meses você já colocou tudo no prumo. Eu não coloco nada, quem coloca é o Senhor. Eu vou devagarzinho, no passo do boi, no passo da vaca. Meu irmão, tranquilo, tenha equilíbrio. O Senhor é o dono. Seja equilibrado, não seja extremo para a direita, nem extremo para a esquerda. Aquelas vacas que transportou a arca, ensina a caminhar direitamente, sem desviar para a direita, nem para a esquerda. Nem seja liberal e nem seja ultra radical. A gente tem que ter equilíbrio. Ser zeloso pela sua saúde espiritual, para que você não sofra. Depois, tenha cuidado com o esgotamento espiritual. Viva uma vida na orientação do Espírito Santo. Foge dos embaraços. Não perca o seu oxigênio espiritual com coisas banais dessa vida. E acima de tudo, se pecou, confessa. Porque pecado é câncer, ele mata. O pecado é um câncer que é como o HIV, ele vai destruindo a imunidade do corpo. Você pode ter o dom, mas se você estiver em pecado, é como essa água aqui, esse copo já não está cheio, e daqui a pouco ele vai esvaziar. E quem está em pecado, quando esvazia, não enche mais, porque pecado corta a comunhão com Deus, e se isso acontecer, vai ressecar tudo. Então pecado é doença. Então como se cura a doença do pecado? Confesse. Mas se eu confessar eu vou perder. Não vai perder, porque o Deus que te chamou é o Deus que sara. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Principalmente quem é vocacionado. Não tenha vergonha de confessar: estou em pecado, embaracei a minha fé, minha fé está fria. Irmão, sara isso com a palavra de Deus. Zelo com a palavra de Deus, estudando. Tem que estudar a Bíblia, irmão. Isaías no capítulo 50 versículo 4 fala do Messias, dizendo que o Senhor me deu uma língua erudita, porque o Senhor me desperta todas as manhãs, me desperta como aqueles que aprendem. Nós temos que estudar. Esdras no capítulo 7 versículo 10 tinha aplicado o coração para buscar, tinha aplicado o coração para ensinar, para viver e para ensinar. Esse é o papel nosso. Temos que ler a Bíblia. Você não precisa ser um teólogo para ser obreiro, mas tem que ser bíblico, tem que estudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e é bem-aventurado aquele que medita na sua lei dia e noite. Temos que ser zelosos na prática da palavra, assim falar e assim proceder. Temos que ser zeloso no ensino da palavra. Romanos 12:6. Se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Dedicação ao ensino não é só saber, é saber também a linguagem. Em Neemias capítulo 8 nós vemos isso. Eles conheciam, mas eles falavam na linguagem, e o povo entendia o que era falado. Isso é dedicar ao ensino, falar a palavra de Deus. E em quarto, ser zeloso com o rebanho. Paulo diz que estava zeloso pela igreja, com o zelo de Deus, porque tinha que apresentar a igreja como a virgem ao esposo, a saber, Cristo. Este zelo pelo rebanho se revela em 3 áreas importantes. Primeiro, diga comigo, conhecendo o rebanho. Irmão, abra a Bíblia no livro de Ezequiel 34:16. Veja aí as características do rebanho do Senhor. Veja aí a característica do rebanho do Senhor, que todo vocacionado ao ministério, toda mulher que deseja fazer a obra do Senhor,
que tem esse chamado, que é convertido, que é fiel, que é aprovado, tem que ter zelo e conhecer, tem que procurar conhecer. A ordem de Provérbios 27 é esse: procura conhecer o estado das suas ovelhas. Agora veja bem, leia aí o versículo 16, bem alto, irmão. A minha Bíblia, revista Almeida, revista e atualizada, diz assim: a perdida buscarei. Então tem ovelha que se perde, essa você tem que buscar. A desgarrada tornarei a trazer. A desgarrada é aquela que muitas vezes não se perdeu, mas está atrás. Para cada uma dessas você precisa saber que tem que trazer ela. É aquela que sempre fica mais para trás das outras. A quebrada ligarei. A quebrada é aquela que machucou, essa exige colocar figo. A enferma fortalecerei. Aqui quebrou a perna, não consegue andar, geralmente você vai ter que carregar ela. A enferma você tem que colocar um emplasto nela e curar. A gorda e a forte destruirei. Por que essa gorda e a forte? É aquela que tem que ser sacrificada, porque quando você coloca a ração, só ela quer comer. Só ela quer comer, ela come, ela dá cabeçada nas outras, e as outras não vai comer. Essa tem que sacrificar. Então a gente na igreja tem todo esse tipo de crente. Tem crente que às vezes ficou para trás, tem crente que se perdeu, tem crente que quebrou a perna, tem crente que está enfermo, tem crente que está inchado demais, é só ele, precisa dar uma furadinha nele devagarzinho, para ele não morrer. E quem é vocacionado tem que saber que Jesus está dizendo que todo esse rebanho aqui é o rebanho dele, e ele vai trazer. Então é papel de vocacionado zelar pelo rebanho e conhecer. Porque se fosse para ficar aqui só um rebanho de gente da mais alta estirpe, nós não estávamos aqui, nós já estávamos no céu. E o Senhor nos chamou justamente para cuidar deste rebanho. Primeiro, segundo, direcionando o rebanho, temos que ter zelo na direção. O salmista no Salmo 23 diz assim: que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, guia-me a pastos verdejantes. Direcionar o rebanho cedinho, de madrugada, para pegar um pasto molhado pelo orvalho, para ele não comer pasto seco e dar problema no estômago da ovelha. Exige uma direção. O pastor precisa ter a direção, o rebanho está aí no lado dele. Aquele que tem vocação ao ministério precisa ter a direção do Senhor. Eu vou levar esse rebanho para alimentar bem. Ele não pode ter uma direção incerta, ele tem que andar na luz para o rebanho lhe seguir. E em terceiro, ele precisa saber alimentar o rebanho. Mateus 24 e 45 fala: quem é pois o servo fiel que o Senhor colocou na sua casa para dar ao seu tempo a ração? Porque tem hora que a gente quer só dar doce para o rebanho vai ficar diabético. Então é que você quer só dar sal, vai dar problema também. Então para cada tempo, para cada momento, há um alimento. Então nós temos que ter zelo na comida. Lembra do moço de Eliseu? Ele foi buscar a comida para dar para os profetas, mas a Bíblia diz que ele não conhecia, e ele trouxe parras bravas e colocou veneno, e aquilo ia matar. Matar quem? Matar os profetas. A gente tem que ter zelo no que vai servir a igreja. Zelo, viu, meus irmãos? Somente ultimamente eu tenho observado muita heresia pregada como Bíblia na igreja, muitos movimentos prejudiciais. Nós vemos hoje uma invasão de apócrifos dentro da igreja, e o povo comendo, mas aquilo ali não dá sustância, como diz o baiano. Tem que ser a palavra de Deus. A farinha tem que ter azeite, porque se eu colocar azeite demais vai dar problema, distúrbios, né? Mas se só for farinha é muito seca. Mas que comamos o alimento e zelamos para dar alimento que venha dar nutrição ao rebanho. Quem entendeu, diga amém. Veja, irmãos, então falamos hoje sobre ser aprovado, ser fiel e ser zeloso. Eu conto com os irmãos amanhã, porque amanhã nós falaremos sobre a sexta exigência, que é ser cheio do Espírito Santo. E eu gostaria que todos viessem 7 horas, para nós orarmos pelo menos 40 minutos, para que Deus venha tornar real
essa exigência nos nossos dias. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Não sei se tem alguma pergunta, se tem algum prêmio. Amanhã nós terminaremos, e amanhã, em nome de Jesus, acredito que teremos pelo menos uma Bíblia de estudo pentecostal. Vou conversar com os irmãos para adquirir, viu, irmãos? Para nós sortearmos. Quem tem a Bíblia de estudo pentecostal aqui? Muito bom. Quem não tem, adquira. É a melhor Bíblia que tem no Brasil hoje, irmão. Pode ser. Perguntas aqui. A primeira é possível que alguém que tenha o chamado para o ministério morra antes que essa chamada se cumpra? Bom, meus irmãos, nós somos mortais. Nem todas as mortes quer dizer que foi por causa que Deus... Há morte antes do tempo. Se nós não soubermos cuidar daquilo que a Bíblia chama da mordomia, que é a nossa vida, podemos morrer, sim. Podemos. Sim. A segunda pergunta é: quando Deus nos chama, ainda jovem, literalmente, solteiro ou solteira, e quando casamos, e o próprio pastor diz que... Vou reiniciar a pergunta. Quando Deus nos chama, ainda jovem, literalmente, solteiro ou solteira, e quando casamos, e o próprio pastor diz que o seu esposo ou esposa não tem chamada nenhuma, é ou não é uma razão para ficarmos confundidos? É uma razão quando não se tem convicção da chamada. Quando se tem convicção da chamada, tem problema. Porque se for a chamada do varão, ele vai ser convincente para a varoa segui-lo. E se a chamada for da varoa, ela também vai ser convincente, ela vai convencê-lo a também chegar lá. A convicção é do chamado. Fui chamado para o ministério? Fui. Fui chamado para a obra de Deus? Fui. Eu não vou parar. Primeiro, porque quem é chamado, a obra de Deus é assim, ele nos chama e a gente já vai trabalhando, a gente vai agindo, então a gente não para. Não tem esse negócio de você, do chamado, que dia? Não. Observe que quem tem chamada, ele não para, ele é dinâmico. Já percebeu isso? Dinâmico, ele não para, ele está trabalhando, então não tem ninguém que para ele. Eu vou tentar explicar essa pergunta assim, ó. Quem tem chamada e tem convicção é como uma brasa acesa. Você já viu alguém segurar uma brasa acesa na mão? Então, quem tem chamada, ninguém segura ele, ninguém para ele. E se o pastor falar que fulano não tem ou deixou de ter, é o tempo. Agora, pode ser que ele case ou ela case com uma pessoa que não corresponda a isso, um julgo desigual. Ela ganhou, essa pessoa veio, não era crente, não congregava talvez na mesma denominação, não tinha um conhecimento. Isso não vai apagar a sua chamada, só vai dar uma dorzinha de cabeça, como Ló deu para Abraão, até que esse Ló morra, né? Eu não estou dizendo que morra fisicamente, mas no sentido espiritual, até que se forme, ele vai ter uma dorzinha de cabeça, mas isso não vai apagar a sua chamada. Amém? Meus irmãos, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Nós estamos com 3 livros aqui para sortearmos, e ontem nós sorteamos com o nosso pastor, falando os números de 0 a 150, mas hoje nós vamos usar um aplicativo que fica mais dinâmico o sorteio, fica mais provável e mais dos números maiores serem falados ou serem sorteados, assim todo mundo fica com o mesmo número de chance, amém? Vamos estar sorteando o primeiro livro aqui. O nome do livro é Visão Celestial. Vamos estar apertando o aplicativo aqui. O que esse aplicativo vai fazer? Aperta o número e ele entra em um algoritmo que vai... Número sorteado, número 96. Estaria nossa irmã. Quero convidar aqui a irmã Márcia para estar entregando essa lembrança à nossa irmã.
Glória a Deus. Vamos estar apertando de novo. Número 66. 66. Alguém? Dos números dos cooperadores lá fora, nenhum? 74. Algum irmão? Setenta e quatro. Pastor Malaquias. Oh, glória a Deus. O nome do livro é Fundação da Teologia Pastoral. Convidar nosso pastor para estar entregando essa lembrança. O próximo livro a ser sorteado é com o título Salvação em 12 lições. Vamos estar apertando aqui novamente. Número 61. 61. Alguém? Até o nosso irmão. Bom, André. Cooperador Adilto, por favor, entregue essa lembrança ao irmão André. Por hoje, irmãos, foram apenas 3 livros. Nós teremos mais livros amanhã para estar sorteando. E livros muito, muito bons, por sinal. E peço aos irmãos a compreensão, caso há algum equívoco em sortear pelo celular, mas é uma forma melhor de conseguir alcançar todos os irmãos. E quero convocar os irmãos para estarem amanhã aqui. Sei que essa semana foi corrida, cansativa, mas amanhã é o último dia, vale a pena, e creio que Deus tem mais ainda da porção da sua palavra para revelar ao seu povo. E eu peço aos irmãos que conhecem, alguns irmãos que não vieram hoje, que não pôde estar hoje, convide ele novamente, fala amanhã é o último dia, para se despedir. E em nome de Jesus, se nós pudermos tirar uma foto amanhã com todos os irmãos, com o crachá, com o pastor que também lecionou o curso, o seminário para nós, será de muita valia para nós. Amém, irmãos? Quero convidar o presbítero irmão Aparecido para estar fazendo a oração e logo após nosso pastor com a direção. Só da amada igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos, e dirigirmos essa oração ao nosso Deus. Irmãos, vamos tirar a oferta. Pode assentar um pouquinho. Hino de número 400. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei.
Em Jesus a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Glórias a Deus. Agora sim, irmão, vamos colocar-nos em pé e orar a Deus. E assim o Senhor estará dando a bênção a cada um de nós nessa noite. Maravilhoso Deus, Senhor da glória, estamos à Tua presença, meu Pai. Nós somos gratos a Ti por essa oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, onde aprendemos a Tua palavra, Senhor, onde a Tua palavra tem falado em nossos corações, meu Pai. Ó Deus, continua conosco, com a Tua igreja, Senhor, fazendo obras maravilhas na nossa vida, Senhor. Meu Pai, continua com o Teu povo, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em tempo, sábado, a nossa ceia, 7 horas da manhã, estamos aqui até às 7 da noite. Eu peço a todos os obreiros que venham conforme nós pedimos, aquela terno preto, gravata vermelha, camisa branca, né, para nós também cearmos bonito para a glória do Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos podem dizer amém.